É isso aí, galera. Estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast, o seu podcast da Lição Jovem. E o nosso convidado especial hoje aqui é o Pastor Jean. Tudo bem, Pastor Jean? Tranquilos? Joia demais. Graças a Deus. Eu tava até falando aqui, eu tô a primeira vez do outro lado da mesa. Fica sempre no cantinho ali escondido, agora o homem tá de cá. Agora Todo mundo aqui. longe de mim hoje, né? É que você tá na mesa da verdade. Tá? Rapaz, Você ali, ó. que medo, né? É o medo. Eita. É isso aí, então. Bem, nós, esse trimestre, estamos na segunda lição, vamos falar sobre Deuteronômio. Esse ano nós tivemos algumas lições parecidas com a lição de adulto, dos jovens, só a última que foi, os adultos falaram sobre sábado e os jovens falaram sobre sexualidade. Né? Só o S em comum, o resto... Bem, se eles fossem adultos, eles sabiam que sábado é um bom dia para praticar aquela lição. Casado, né? Casados, né? Casados. Casado, é isso aí, vai. Afinal de contas, são os presentes que Deus deixou, Com né? certeza, com certeza. Adão e Eva foram criados na sexta-feira ali e... Opa, a lua de mel foi no sábado, né? Não preciso nem falar mais nada. E essa agora... Cara, mas estudando essa lição, eu dei até uma folhada pra frente aqui, eu vi ela bem parecida com as outras duas. Uhum. Porque a primeira, né? A primeira, depois que a gente começou o podcast, ela falava sobre aliança. A segunda, sexualidade. E essa aqui parece que ela faz um apanhado tanto da aliança quanto da sexualidade e traz o Junta contexto as da duas. lei e o povo de Israel. Fantástico. Pra gente começar, pra mim não me empolgar muito aqui, eu já vou pedir pro nosso convidado fazer a oração pra gente iniciar. Perfeito. Vamos orar então? Vamos lá. Oremos. Pai Santo, obrigado pelo privilégio da vida. Amém. Somos gratos pela alegria de estarmos juntos mais uma vez e que a Tua palavra fale ao nosso coração e que o Espírito Santo comova e nos transforme também de tal forma que a Tua vontade se realize em cada um de nós. Por favor, neste instante, mais uma vez, ao abrir a Tua palavra, que o Senhor fale a cada um de nós. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Você que está vendo esse podcast pelo YouTube, não se esqueça de clicar no like. Você que está inscrito no canal da igreja. Olha, é muito fácil. Hoje em dia ficou muito fácil de pregar o evangelho. Só um clique. Clicou no like, o Já YouTube era. já entende que É é um relevante. conteúdo relevante, vai entregar para mais pessoas. Aí tem o Espírito Santo que vai lá no servidor do YouTube dar uma melhorada turbinada, lá, né? ó, Uma claro. alterada santa, né? E aí tem pessoas que recebem, como é que chama lá? Um pop-up ali, a notificação, né? Isso, a notificação que esse conteúdo tem a ver com ela. E aí pronto. Já conhece. Inclusive, que eu tava me arrumando pra vir pra cá, recebi hoje a notificação do culto de domingo, que foi o Flaviano que pegou. Olha aí. Então, ó, tipo assim, Pronto. eu entrei lá, sentei o dedo no like ali, Pronto. já recebi a notificação hoje do culto de domingo. Então, Então vamos lá, ó. Lição 2, hoje. Rebelião e consequências. Daqui, já começa a tirinha. É engraçado essa tirinha. Quando eu li, né, a força do pensamento, eu li da maneira correta, né? Eu Não também. terás outros exercícios. Eu que sou meio cego, demorou pra ver ali embaixo no segundo quadrinho ali, né? Você quis dizer não terás, eu sou meio cego, eu não enxerguei pela primeira vez. Pois é, aqui não, o primeiro quadro ele começa, né? Terá os outros deuses diante de mim. E aí o quadrinho do meio, para você que está escutando, tá embaixo, né? Como o pastor Jean falou. Você quis dizer não terás, tipo quando você faz aquela busca no Google, né? Aí o carinha sabe o que eu achei interessante? O carinha tá sentado numa cadeira parecida com a minha, na posição parecida que eu fico aqui. a TV tá do No mesmo PC, lado que a sua A TV aqui. tá do mesmo lado. A única diferença é que tem eu acho que esse cara tava me espiando aqui. É Deve ser nada. o FBI. Do povo do FBI que fez essa tirinha aqui. Sabe o que isso significa? Nada. Mas tá bom. Olha, e aqui na mesa dele, aqui, além de TV, ó, Tem um videogame. tem um videogame aqui, o cara tá, Tem que ter. altas horas É aí. nada. Não tô dizendo que tudo isso aqui tá um contexto errado. A questão é, o que você tá dando mais prioridade? Será que você tá deixando Deus de lado e tá ficando só no videogame? Será que você tá jogando a ranqueada sábado à tarde? Eu recebo a notificação ali, né? Às vezes eu tô A no Steam celular, só recebo a notificação da Steam. Ó, seu colega tal. Eu falei, vixe. Eita, Vamos Misericórdia, lá, Senhor. Eita. Cara, fantástico. Bem, essa lição eu vou
para mim não me empolgar muito também, repetindo essa frase, né? Ou deixar o pastor Jean abrir para nós aí as alas, Perfeito. como foi a semana, o que foi nessa lição que mais chamou a atenção, que mais impactou você? Cara, primeiramente é um privilégio estar com vocês aqui. Valeu. É bom demais. Valeu. É bênção. Deus seja louvado. Amém por isso. Amém. E, cara, assim, esse é um tema que mexe muito comigo porque eu não sei, na minha infância, eu acho que eu aprontei muito. Então, lendo a lição, a gente começa a relembrar de algumas histórias, né? Então, até... Adventista de berço? Sei. Não sou. Eu aprontava e era adventista de berço. Tá vendo? É difícil, né? Ver um pastor que não é adventista de berço. Mas assim, a minha família, ela é cristã. Aham. Só que mesmo eu ia à igreja, não adventista, mas ia à igreja, mesmo assim, eu nasci em um contexto assim muito, não confuso, mas amizade. Só abrindo aqui a lição, teve uma vez que um pastor fez, não adventista, um pastor, ele fez uma semana de oração na minha igreja, que eu frequentava antes, e aí, para encurtar a história, ele no final, ele estava falando sobre o Espírito Santo e tal, né? E ele falando da questão da possessão diabólica, né? Uhum. E aí, ele terminando o culto, ecoou na igreja, assim, o nome dele, que era Vieira. Tipo, Vieira. A igreja inteira ficou assustada e tal, assim, né? Beleza, para encurtar a história. O meu pai, ele foi no fundo da igreja. A igreja estava em reforma. E tinha um cano que dava para a igreja. E era eu falando, Vieira. Essa foi boa. E aí todo mundo na igreja de joelhos orando, que acreditavam quem não estava em comunhão... todo mundo, né? A voz do bicho. A quem que era? Era o Jean, né? Falando Vieira. Essa foi boa, viu? E aí, meu pai me deu uma surra. Assim, no dia ninguém soube que era eu, né? Mas depois eu contei pros meus amigos, né? E aí a história espalhou pela igreja e rebelião, lembrei disso aqui na hora, cara. A história aqui, porque é algo que... nosso, a nossa natureza, nós nos inclinamos para isso. Hoje você ri, mas no dia doeu, né? Não, eu ri muito também. Mas, cara, eu acho que foi uma das surras que eu... Assim, não foi meu pai que me bateu, minha mãe me bateu naquele dia. Valeu a pena. Cara, nossa, cara, rebelião para mim me lembra disso. Porque é algo que marcou minha vida, não espiritualmente falando, mas também fisicamente, porque eu apanhei bastante. Mas é algo que traduz o nosso comportamento. A nossa natureza, ela se inclina para o pecado. Fato. Nós nascemos assim. É como Davi diz. Tem um autor que fala assim que nós somos uma sacola. E ao longo da nossa vida cristã, o Espírito Santo trabalha para nos colocar do lado direito. Uma sacola é do lado errado. E ao longo da nossa vida, que é a santificação, o Espírito Santo trabalha para nos colocar do lado direito. Então, essa inclinação para a rebeldia, ela é natural. A gente não precisa dar um start. Ela acontece de forma natural. Basta não fazer nada, né? Basta não fazer nada. É aquela história da balela dos desigrejados de hoje em dia. Eu não preciso ir em igreja nenhuma porque eu já tenho Deus no meu coração. O povo fala, não, igreja não forma crente nenhum, né? Eu já escutei muito isso. Isso é fato, mas essa é a estratégia maior de Satanás, né? Com falar certeza. 90% de verdade, 10% de mentira, porque invalida toda a verdade. Mas é mais fácil você ganhar uma guerra sozinho ou você ter outras pessoas te ajudando? nem se compara, né? Então. Até uma briga você tem que ter. Quando você tem um amigo bom, ele entra para te ajudar, para uma guerra. Que é o contexto que nós vivemos do pecado, né? Com certeza. O grande conflito, né? Isso. Cara, é fantástico. E aqui, quando a gente fala nesse contexto de guerra, grande conflito, a primeira coisa que vem à minha cabeça sempre é o povo de Israel. E o que eu acho interessante eu lembro que, não sei se foi no início do ano, ou foi ano passado, que nós estudamos sobre o povo de Israel, né? Nem lembro qual era sei que falava muito do povo de Israel. Uhum. Não lembro qual era o tema, se era Isaías, ou era o povo de Israel mesmo? Não lembro. Tá, não lembro, mas enfim. Mas o que eu acho mais interessante e triste ao mesmo tempo é porque a gente chegava na classe da escola sabatina e tava lá os irmãos descendo sarrafo no povo de Israel. E esse povo isso, esse povo aquilo, e como é que pode um povo desse, custoso? E, cara, quando eu leio essa história, eu fico com os cabelos da unha arrepiados. Porque, assim, eles eram seres humanos como nós. E, apesar de que a coisa mudou, hoje tem celular, tem tecnologia e tal, mas o ser humano não mudou. Sim. Deus fez tanto por aquele povo, e tantos milagres e tantas coisas, e o povo era cego.
E eu fico pensando, será que isso não tem acontecido com nós hoje? É aí que eu fico arrepiado, com medo, né? O problema é a tal da normalização do pecado, né? De Comum, tudo, né? Exatamente. Então, é comum a pessoa... E é comum, os tipo milagres assim, de Deus ficou comum para eles na época também. tipo né? assim, é só mais uma coisa, entendeu? Que está acontecendo. Sim, e é algo interessante. É comum e também o peso do pecado ele só aumentou. Exatamente. Para aquele tempo, a gente fica olhando, a gente julga, né? Mas eles não tinham fé. Mas isso, aquilo, outro. Mas o peso do pecado ele aumentou e para nós hoje, se eles olhassem para nós hoje, cara, a gente estava no sal. Por quê? Porque a reação que eles tiveram não foge muito da nossa hoje em dia. Então, quando você fala dessa questão de rebeldia, do grande conflito, dessa questão de colher as consequências, nós hoje talvez não vemos tão viva ou tão, como eu posso dizer, tão clara, como eles tinham naquela época, né? O mar se abrindo, o Rio Jordão também. Mas para a gente hoje é muito comum se rebelar contra Deus. E isso a gente acha que não é algo muito distante. Por quê? Porque eu frequento uma igreja, eu leio a Bíblia, estou estudando a lição aqui. Tô de boa, né? Não sou rebelde, Tô de boa. não sou rebelde. Entendeu? Mas será que nós não somos? E isso me preocupa porque aqui, ó, na parte de domingo, enquanto eu lia, a minha vida passou na minha cabeça, aqui, como um filme, assim. Porque, ao mesmo tempo que fala do povo de Israel, né? Quando eles receberam os 10 mandamentos, e Deus dando a sua lei, não querendo que eles, como diz o mundo, né, tivessem o povo da restrição, o povo do não, mas que eles tivessem plenitude de vida. Então, até na parte que está grifada aqui da lição, fala, né, embora Deus queira que sejamos felizes aqui na terra, mas seu objetivo final é a felicidade eterna com Ele no céu. Ele jamais irá desistir de nos conduzir ao arrependimento, mesmo que isso signifique privação e exílio. Então, em um momento da minha vida, eu recebi muitas informações que diziam assim, olha, Deus não quer que aqui nessa terra... Porque, assim, quando eu tive uma infância com alguns traumas, a morte do meu pai, e a dificuldade da vida começou para mim ali... E isso ficou muito forte, porque muitas pessoas falavam, aqui nessa terra, realmente, a gente vem aqui para sofrer. É sofrimento, é pobreza mesmo, a vida é difícil, é boleto para pagar, e não tem jeito, é isso aqui mesmo, a gente tem que olhar para o céu e tal. E em determinado momento da minha vida, quando eu comecei a colher alguns frutos que plantei, inclusive do trabalho, parecia que eu estava com aquela síndrome do impostor. Eu lembro que quando eu comprei que era o carro do sonho que eu tinha. Eu comprei, entrei dentro e eu fiquei pensando, e agora? Vai vir um bandido, vai roubar isso aqui. Vai, não, a coisa não pode ficar... Eu não posso ser feliz assim. Parecia que estava falando isso na minha cabeça. Sim. Só que tem um outro detalhe. Parece que nossa vida cristã aqui nessa terra, a gente anda, sabe, se equilibrando em cima de uma corda bamba. E a palavra de Deus, eu imagino que seja aquela vara que o cara usa para se equilibrar. Para se equilibrar, Porque... Contrapeso, né? Ao mesmo tempo, se nós pararmos, igual a um tempo da minha vida, né? Que falar, não, esse negócio de igreja está dando trabalho demais, eu fico sábado para descansar, eu mais me canso do que descanso, eu saía, almoçava e corria, fazia trabalho missionário e tal, e emendava, e tocava numa banda, e fazia isso, fazia aquilo. E, de repente, eu falei, não, eu vou me dedicar para mim, vou fazer algo da minha vida, e, de repente... lá no contexto da pandemia, a gente estava até falando quando a gente começou o podcast, Sim. Foi porque quando acabou tudo, eu ainda era ancião da igreja, ainda ajudava, mas quando acabou, a gente ficou em casa, aí eu comecei a pensar, falei, não, no começo, falei, não, agora eu vou tirar umas férias, né? Eu vou nem responder as mensagens do pastor Derli aqui para ele não lembrar de mim, me chamar para algum negócio. Tá ouvindo aí, né, pastor? Brincadeira. Tá ouvindo aí. E aí, o que acontece? De repente, você começa a focar muito em você mesmo, no seu trabalho, início naquilo, início e tal, e, de repente, você acaba vendo que isso não é bom. Você começa a se afastar de Deus. Aqueles pensamentos que você, há muito tempo, já não tinha, aqueles comportamentos, você começa a falar, não, peraí, a coisa não é bem assim. Então, mesmo que você tenha um rito, e isso é interessante, mesmo igual o povo de Israel, mesmo que ele tinha um rito de ir lá no templo, fazer o sacrifício, ou, né, de ver os milagres de Deus, mesmo assim eles iam esfriando ao longo do tempo.
E a gente corre o risco de entrar nessa de novo. Isso é muito sério, né? Nessa época. Isso é muito sério. E algo assim, você falando, aí eu me lembrei aqui de uma palavrinha chamada predestinação. Nós não cremos em predestinação que, não, esse Deus criou para ser salvo, esse para se perder, esse para ser salvo, não. Nós cremos na predestinação que Deus criou todos para serem salvos. Agora, ao longo da vida, tem um texto que para mim é o que eu mais gosto da Bíblia, 2 Samuel 22, 33, que diz: Deus é a minha força e a minha fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Ou seja, a nossa vida é uma linha. Imagina uma linha perfeita, lisa, Deus dá para a gente, nascemos. Ao longo da vida, nós vamos dando nós cegos nessa corda, nessa linha. E Deus fala assim: eu venho para desembaraçar, tornar novo. Deus, Ele nos predestinou para a salvação. Agora, é a nossa rebeldia que nos distancia. Nos leva a perder a salvação. A perder a salvação. Não é Deus. É claro, aqui a lição que você leu diz, né? Deus, Ele permite algumas coisas, como a prisão, como o sofrimento, como aqui a gente viu algumas referências do exílio, por exemplo. Deus permite. O simples fato de Deus permitir não significa que Ele criou aquilo. Um exemplo, Deus, Ele chama Nabucodonosor de meu servo. Só que ele era um rei pagão. Como é que Deus chama um rei pagão de meu servo? Deus iria usar Nabucodonosor para trazer juízo para o povo de Israel, para que eles entendessem o real motivo da sua existência. E por que eles estavam sofrendo? Porque eles estavam sofrendo. Caísse em si. Para cair em si, porque assim, é aquilo que você falou. Parece que a rotina, a gente, vamos para a igreja, faço isso, vai caindo no mesmo. E a gente não percebe que dentro da igreja, nós estamos longe de Deus. E esse é o maior perigo. E esse é o maior problema. Eu acho que o principal agente do inimigo, inibidor da volta de Jesus, é o irmão, entre aspas, né, irmão do capeta, que está lá na igreja, mas ele está lá por costume, por estar convencido e não por estar convertido. Porque esse é o cara que quando chega alguém lá na igreja, ele briga, ele sei lá, ele talvez sabe tudo da Bíblia. Mas ele é o crítico, porque ele não está cheio de Espírito Santo, ele não está em comunhão com Deus. Então ele sabe tudo da Bíblia. Dele mesmo, né? Aí ele falou, escutei aquele podcast que esse menino lá só fala besteira, olha, imagina, que não sei o quê. E de repente, cara, custava ele só curtir o botão lá e ficar calado. Faz lá a missão dele, bonitinho. Pronto. Pastor, uma pergunta aqui. Vamos lá. Aqui a lição de domingo fala sobre você relembrar, né? Recordar as coisas que Deus fez. Seria esse um processo para a gente não cair, não se rebelar desse jeito, não ser assim? Vamos responder com um texto bíblico, o capítulo 4 do livro em questão, né, do Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim, tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem o teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Eu acho que o nosso maior problema na igreja hoje é o costume errado que passa de geração para geração. Ou seja, se eu nasci na igreja, eu aprendi assim com os meus pais. Sílvio de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Assim. E a gente não quebra esse vício diabólico. Diabólico. Então, eu creio que a família, a igreja, enfim, tudo tem um papel importantíssimo. Só que eu ainda peso para a família. A família, ela, ao educar as crianças, os filhos, os jovens, eles precisam entender que é a transferência de um discipulado. Isso é discipulado, de um legado. É claro que são duas gerações, né? Os mais velhos e os mais jovens. Mas elas precisam se conversar. E aquilo que a Bíblia diz, conectar um coração ao outro, dos pais aos filhos. Se não houver essa conexão de coração para coração, esquece. A gente vai caminhar, correr e morrer na praia. Assim como muitos do povo de Israel morreram. Por exemplo, aqueles que entraram no Egito e saíram, e que receberam os 10 mandamentos, por exemplo, não foram os mesmos, a mesma geração, que atravessou o Rio Jordão com Josué. Nem Moisés foi o mesmo. Então você percebe, imagina se Moisés, e muitas vezes Moisés, ele foi orgulhoso, ele achava que ele era o dono de tudo, e Deus fala, por conta do seu pecado, você não vai entrar. Sabe o que ele fez? Ele começou a jogar a culpa
para o povo. Exatamente. E esse é o nosso maior Mal de problema. Adão, não foi? A Eva falou, A Eva essa falou, serpente me deu essa fruta. Adão, mulher- essa mulher que você fez me deu essa fruta. Entendeu? Todo mundo tenta esconder o seu erro no do outro. No do outro. E esse é o nosso maior problema. Nós tentamos esconder o nosso erro apontando o do outro. E a gente esquece do nosso. É verdade. Entendeu? E isso, eu acho que fecha, inclusive, a lição de domingo, que ela vem falando sobre a rebeldia, né? O princípio da rebelião. Em todas as lições que a gente viu, desde a aliança, a sexualidade, as outras, eu acho que a palavra de Deus, a Bíblia toda, ela fala... Ela tem uma mensagem muito forte de Deus querendo ter um relacionamento íntimo, profundo e duradouro com o ser humano. Desde o começo da palavra. Deus, eu fico pensando, Deus é eterno, poderia ter ficado tranquilo lá, e ele conhece todas as coisas, falou, cara, não vou mexer com esse negócio de criar ser humano, não. Vai dar um Vai trabalho. dar um rolê, e aí... Depois toma um Dorflex. Melhor ficar tranquilo aqui, porque assim, ó, eu pensando comigo, eu sou empresário. Se eu vou fazer um plano na minha empresa, eu sei que ele vai dar errado, eu não vou fazer. Se vai me dar prejuízo, eu sei. É óbvio, né? Claro que Óbvio. não, né? E aí Deus empreende todo esse projeto da criação, e o mais interessante disso é que ele já tinha um plano de redenção antes. Por quê? Porque ele queria ter um relacionamento profundo com o ser humano. Aí eu pensei, não, mas tudo bem, beleza, criou o ser humano, mas por que ele colocou a árvore lá? Essa é a duvidazinha besta de sempre, né? Só que é o seguinte, de todo o jardim que ficava no globo terrestre, você tinha uma árvore. Só uma. Imagina, eu vim da Amazônia, se você se perde lá, você perde no mar de árvore, você não se acha mais. Já era, cara. Já era. Nem os Agora, gravadores. Acabou uma acha avião, árvore, e o cai no pessoal meio. falou, não, passa longe da árvore. O pessoal, todo dia, Tinha passava na tanta, beirinha né? da árvore, assim. Né? Eu vou Tanta olhar essa fruta árvore que não é boa pra... lá. Ó, todo dia ele ia lá, falou, essa árvore aqui não é pra nós passar nem perto. Até onde Parece- a serpente vem. Parece Só que afronta, né? Isso. Afronta. Esse é o ser humano. Aí, por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, ele quer ter um relacionamento íntimo com o ser humano, e o ser humano sempre acha um jeito de entrar em rebeldia. Mas aqui fala que a nossa rebeldia é simplesmente nos distanciarmos de Deus, nós não estarmos com o coração ligado ao coração dele. E olha, essa é a palavra, relacionamento. Essa lição me fez fazer uma pergunta. Por que eu quero ir para o céu? Eu me perguntei isso, a lição não fala, se você ler não vai falar. Mas eu me fiz, por que você quer ir para o céu? Às vezes, quando você pergunta isso, eu quero ir para o céu para não ter mais Covid. É bom, claro. Eu quero ir para o céu porque lá eu vou reencontrar meu pai que faleceu. Enfim, vários motivos. Isso é muito bom. Só que, às vezes, estando na Isso igreja... é um motivo forte para durar a eternidade? Essa é a questão. Às vezes, o meu motivo de ir para o céu será que ele essa chama vai estar acesa durante toda a eternidade. Por isso que a minha maior motivação de ir para o céu não são as coisas que lá eu vou ter ou receber, mas sim é continuar uma relação, um relacionamento com Jesus. Com Jesus. É Que relação, é o plano de relacionamento. Deus, né? É o plano de Deus. Por quê? Porque as demais coisas são acrescentadas. É a mesma coisa, você que é empresário, você trabalha porque você gosta daquilo, você faz por amor, não vê a hora passar, enfim, dá dor de cabeça, tudo, mas você gosta daquilo. Gosta, muito. Mas você tem o retorno. Você não faz aquilo pelo retorno, faz por amor. A mesma coisa é com Cristo. Nós não fazemos para receber. É a questão da lição da semana que vem, os mandamentos. Nós não guardamos para receber, nós guardamos porque já recebemos. É diferente, Exatamente. totalmente diferente. E isso tem tudo a ver com o título, né, da segunda, idolatria. Está perto de nós. A idolatria está perto de nós. Cara, quando fala nesse contexto de idolatria, voltando na tirinha, existe aquela coisa, né? O povo de Israel, como eles saíram do Egito, eles tinham essa cultura fortemente arraigada neles, né? Porque os egípcios eram muito idólatras. Só que a idolatria muda de contexto. Né? Quando, na nossa época, a gente fala, porque idolatria, de repente, é uma imagem, idolatria é tal coisa, mas A gente só pensa em imagens, tudo né? que tira o lugar Ao pé de da letra. Deus é idolatria. Com Porque certeza. se eu falo, igual eu brinquei no começo, se o colega lá, o nosso amigo adolescente, e ele tá lá na igreja e tá jogando Free Fire no celular, Vai o que tem queimar. mais importante para ele? O Free Fire. Então, aí se ele tá sábado à tarde, e se ele tá lá na Steam, lá subindo lá no CS, lá jogando uma ranqueadinha,
O que é mais importante para ele? O Só que CS. assim, Prioridade. não é só sábado. E se eu tropeço muito nisso. Eu sou muito fácil de acordar e sair doido pra tomar banho, às vezes acorda atrasado, vai tomar banho, vai fazer isso correndo e esquece de parar e ter aquele Conversar com relacionamento Deus, né? com Cristo. Eu tenho muito o negócio de dar bom dia pra Deus, né? Acorda, bom dia, Senhor. dia, Senhor. Bom. 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 Então, Bom goiano. Dormiu bom hoje? é tipo Não é isso. dormiu bem, dormiu bom. E assim, é justamente isso. É algo que vai contra a nossa natureza. Cara, pensa bem, eu falo por mim, que nem você, né? Eu tenho um sério problema para acordar cedo. Cara, eu posso dormir 8 da noite, mas sei lá, 5 da manhã, mano, parece que eu fui dormir 4. Noite é essa? Só tem um minuto. Que noite é essa? Então, assim, vai. Cara, hoje mesmo, hoje a gente fez uma vigília com a escola às 3 da manhã. Quando o celular despertou às 2h30, eu falei assim. Cara, Você tá de Sacanagem. brinks. tá de sacanagem, cara, sabe? E eu fui dormir tarde também depois, porque fiz outras coisas. Mas, assim, vai contra. É muito mais confortável ficar na cama. É muito mais confortável não fazer. É muito mais confortável deixar no automático. Porque nós somos assim. Agora, Em tudo na vida nós em tudo fazemos na isso. vida. Colocamos no automático. Agora, ter um relacionamento com Deus, vai fora do automático e luta contra o nosso caráter e a nossa tendência. Por isso que é tão difícil. Mas, às vezes, a gente falha ou a gente se rebela contra Deus porque nós tentamos fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito. É a cabeça dura. A gente não quer aceitar. Uma outra pergunta aqui, que eu li um trecho na lição, da de segunda-feira, que veio uma dúvida. Da mesma forma, somos naturalmente atraídos por uma mentalidade legalista, acreditando que nossa obediência é capaz de conquistar a salvação. Vamos lá. Em um cenário que o cidadão fica ansioso para terminar o sábado, um exemplo, chega sexta-feira, 6 horas da tarde, ele parei aqui, não vou mais jogar, não vou mais fazer outras coisas, mas ele fica lá, batendo o dedinho. Ai, meu Deus, esse sábado não acaba logo porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que jogar, eu tenho que fazer aquilo. Isso entra em idolatria também? Cara, eu vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Eu não lembro a data agora, mas vai ser em novembro. A final da Libertadores. Vai cair num sábado, 5 da tarde. O cara vai ficar naquela. O cara vai ficar lá no pezinho batendo. Ai, meu entendeu? Deus do céu. A questão é assim, às vezes eu me pego pensando nisso. Cara, a gente passa a semana inteira longe de Deus, por exemplo, e aí chega na sexta-feira, faltando 5 minutinhos para o pôr do sol, e fala, não, tem que estar tudo certo, porque tem que fazer o pôr do sol agora, que não sei o que, não sei o que. Não estou falando que não é certo, é o certo. Só que a gente ficou a semana toda longe de Deus, a gente quer consertar tudo em 5 minutos. Exatamente. Porque entra também isso que você falou aí do automático, né? Chegou sexta-feira, o cara para, fica sexta e sábado ali em comunhão com Deus. Não, eu sou adventista, sou comunhão com Deus aqui, sigo certinho, é o que manda os mandamentos aqui. Mas chegou sábado, 6h45, ele já tá ali com o botão o dedo descendo assim no mouse já para ir Fazer pro outras jogo, coisas. fazer outras coisas. Ansioso entendeu? por aquilo. Exatamente. Então, isso pode entrar sim como idolatria Com também, certeza. né? Porque a pessoa tá ali, mas por obediência, por acreditar que ele obedecendo os mandamentos, ele vai ser salvo. É colocar no legalista. coração. Ser salvo, Exatamente. Ele acha que basta eu seguir aqui as leis que Deus ali escreveu pra gente. E é isso É mesmo. por isso que eu usei a figura da gente estar sempre em cima de uma corda bamba. Porque por conta do equilíbrio. Você tem que ter ser extremamente equilibrado. Se pender para um lado, cai, morre no precipício, pender para o outro também. Já era. Por quê? Eu sofro desse mal. Eu fico agitado a semana. Eu trabalho com tecnologia, e empresa, e marketing, e boleto, e isso, e aquilo, e desenvolvimento de software, e infraestrutura, e AWS, e não sei o quê. E aquilo é tanta coisa. Por exemplo, eu não consigo assistir um vídeo mais na velocidade normal de reprodução. Para E o mim, áudio uma do tortura WhatsApp? ver uma live. E quando começou a pandemia, que eu ficava só em casa, até o culto, quando eu assistia, eu deixava o culto acabar para eu poder assistir mais rápido. Então, quando chegava sexta-feira, que era de eu sair desse automático, de fazer tudo rápido e cair naquele mais calmo, de sentir a presença de Deus, eu estava tendo um sério problema com isso. Só que isso também estava afetando a minha saúde, cara. Minha saúde mental. Estava ficando meio paranoico já com esse negócio. Então, qual que é o contexto que eu quero dizer? Tem um amigo meu que fala que nós vivemos na Babilônia, né?
que a Babilônia é isso. A gente idolatra tudo, a própria existência, né? Dessa correria. E a rotina, ela serve para todos os lados. Ela serve para você ter uma rotina relaxada, de nunca fazer nada. E ela serve também para você ter uma rotina exemplar, sabe? Eu já tive essa rotina exemplar também. De acordar, falar, não, o meu relógio vai despertar às 6 horas eu acordo, leio a lição, leio 2, 3 capítulos da Bíblia, leio um livro da irmã White e tchau. Mas e aí eu vou fazendo correr. isso por obrigação ou porque E o seu quando que eu coração lembrava deseja? de Deus? Então. Às vezes eu fazia vamos lá, e produtividade, né? É assim, hoje eu li 2 capítulos e tal, produtividade. Prestando conta pro senhor, senhor, fiz minha parte aqui. Só que aí... Tá pago hoje. Era Hoje tá pago. raras vezes, mas isso é um problema, sabe? Isso eu esqueci como é a palavra em português, é uma trap. Como é que é isso aí? Eu esqueci. É isso aí mesmo. Uma que trap. É isso aí Uma mesmo. trap é uma armadilha. Essa é uma armadilha do diabo para nossa época moderna. Por quê? Nós ficamos tão envolvidos em tudo e nós esquecemos do principal, que é ter comunhão com Deus. Exatamente. O Danielzinho falou, cara, isso mexeu muito comigo, porque ele falou, tudo que a gente fizer, se a gente não tiver a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de conversar com Ele, de perguntar, né, é em vão. Daniel Martins, que é lá da Igreja Central, e vocês conhecem quem é da Igreja Central, quem não conhece, assiste o podcast dele aqui, que é fantástico. Cara, e é isso. Muitas vezes, alguns dias da minha vida, eu acordei atrasado e saí para o trânsito, e enquanto eu estava lá, eu consegui ter uma conexão com Deus melhor do que o dia que eu fazia tudo do robozinho. Acordava, não sei o quê. Porque a gente pensa, é aquela questão legalista que o Paulo falou e aquilo que você apresentou também. A gente pensa que a gente vai ganhar ponto no céu, né? Não, vou fazer isso, vou ganhar ponto no céu. Então, Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. E eu penso até, o povo de Israel também passou por esse lado. Com certeza. Porque quando Jesus veio, eles estavam mais preocupados nas questões do legalismo do que entender como é que era o evangelho. Aí Deus, o ser de quê? Toda aquela palavra, toda aquela cultura, tudo aquilo que eles viveram em prol, tudo aquilo que eles representavam como povo, veio em pessoa e eles simplesmente não aceitaram. Não viram. Exatamente. E olha, você falando aí, essa semana eu trabalho com adolescentes e jovens, né? E um aluno me fez uma pergunta, falou assim, pastor, o que é melhor, o mais importante, ler a Bíblia ou orar? E eu fiquei pensando, né? Eu respondi para ele assim, olha, é claro que a Bíblia ela é muito importante, só que não adianta nada, a Bíblia é um livro, se você pegar, é um papel comum, é papel. É claro, é a palavra de Deus. Só que a Bíblia é um livro. Agora, a oração, nós estamos em conexão com Deus. Não adianta nada ter esse formalismo de ler a Bíblia simplesmente por ler, estudar a lição, ou orar simplesmente por orar. Eu preciso ter comunhão com Deus e permitir que Ele faça parte da minha vida. Que é um exemplo simples. Eu tinha muita dificuldade para a oração. Eu não conseguia. E eu adotei para mim, isso para mim funciona. Para mim, eu preciso estar orando com voz audível. Não alto, mas pelo menos murmurando. Para que eu escute aquilo que eu estou falando, para não me perder na oração. E ao ar livre também, de preferência. Então, eu faço isso constantemente. E é algo que você não... acabou agora aqui, então desliguei o play de Deus, agora é o play do trabalho, da faculdade. Não, é o tempo todo. Eu lembro, vou até fazer uma confissão agora aqui, né? No meio do ano, a minha esposa ela viajou para o Paraná para ver os pais, e eu fiquei sozinho em casa, e aí o que eu gosto de fazer muito é correr. Eu estava na praça universitária correndo, e, cara, era uma quinta-feira. Aquela quinta-feira foi muito corrida. Eu fiz capela, falei um monte, oro o dia inteiro, e chega num momento assim que você não quer fazer mais nada, você não quer. E eu lembro que eu estava correndo e naquele dia de manhã eu falei assim, Senhor, eu queria pedir hoje uma coisa para você. E eu falo você para Deus, não por falta de respeito, mas porque para mim é uma intimidade com Ele. É uma intimidade com Ele. E eu falei para ele, Senhor, me dê hoje uma oportunidade para salvar alguém. Só que eu orei e esqueceu. E eu fui caminhar assim, 7 horas mais ou menos, começo da noite. E eu dei uma volta na praça correndo, beleza. Na segunda volta,
eu vi um cara sentado na van da prefeitura lendo uma Bíblia. E eu passei a ler aquilo, beleza, passei. Na terceira volta, Deus ele impressionou minha mente tão forte, falou assim, fala com ele. E eu falei, não vou falar. Agora não. Aí eu falei, não, cara. Pediu oportunidade, agora Não, tá mas nem fugindo. lembrei, não tava lembrando. E eu falei assim, cara, não vou falar. Aí eu dei a volta inteira falando com Deus, Senhor, eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu sei que eu sou pastor, mas, cara, me dá uma folga só agora, entendeu? Beleza. Na quarta volta, eu cheguei perto dele, impressionamente, fala com ele. Eu relutei até a sexta volta. Eu chegava perto dele, eu corria mais rápido, para não ter que parar. E na sexta volta, eu falei assim, tá bom, eu vou falar com ele. Resumindo a história, o cara, ele é um ex-adventista. Ele está aqui em Goiânia, na época, fazia 3 semanas. E ele falou assim, que naquele dia de manhã, antes de sair de casa, ele orou a Deus, falando assim, Senhor, me ajuda a voltar para a igreja, mas envia alguém para me ajudar. E eu falei para ele, eu sou um cachorro mesmo, né? Eu sou um A gente cachorro, é né? sempre assim, cara. Aí depois eu lembrei, eu pedi para Deus e eu não quis fazer depois. Então, o povo de Deus, quando Deus falou assim, ó, vocês vão para a terra prometida, aquele sente fértil que vocês vão receber, mas chegando lá, tirem as pessoas de lá, porque não é dele, é de vocês. Sim. E ao invés do povo de Deus atrair as demais nações para eles, para o Deus verdadeiro, o que eles fizeram? Se rebelaram. E essa rebeldia fez com que eles adorassem outros deuses. Em suma, a lição trata sobre isso. E o nosso perigo é o mesmo hoje. Eu acho que o pior de tudo isso é que é um povo que viu tanto, conheceu tanto Deus, e eles chegaram nessa mesmice de tratar as coisas de Deus de maneira desleixada, que quando a gente vê aqueles relatos deles terem poste ídolos, né? Dentro do templo, deles terem, igual era costume do povo antigamente, aquelas prostitutas, né? De sacerdotes lá, dentro do templo. Aí a gente fica pensando, porque lá em Deuteronômio Deus abria a terra e queimava, e a cobra vinha e picava, e o Acã não sei o quê. Só que quando a gente vê a história do povo de Israel realmente, é por isso que eu sempre fico preocupado com a minha condição. Porque Deus ele era muito misericordioso, ele sempre dava. Quando você estava contando isso, eu fiquei lembrando de vários momentos da minha vida que eu fiquei teimando com Deus, assim, na mente. Deus falando, e eu fazendo igual aqueles meninos velho birrenta. Senhor, Aí às vezes eu falo, eu vou, mas é o seguinte, eu não tô bom hoje não. E cara, muitas vezes, às vezes era para pregar, às vezes era para fazer qualquer coisa. Senhor, é o seguinte, eu não tô com cabeça para isso não, eu vou porque eu não quero depois que o senhor diga que eu sou um filho ruim. Mas só que todas as vezes que eu aceitei foi uma bênção para mim. Foi uma bênção para mim. Porque quando a gente sai com aquele sentimento de que, nossa, Deus, de alguma forma, não é que ele me usou, mas de certa forma nós dois nos conectamos à presença de Deus. Com certeza. E isso é fantástico. E é o que Deus quer para nós. E isso é tão fantástico que aqui na lição fala, né, sobre como Deus é. E enquanto você falava, olha, eu chamo Deus de você quando a gente está conversando. Eu falei, claro. E aqui fala, qual é o rosto de Deus que você imagina? Como é o rosto de Deus? É o velhinho da barba branca, cabecinha branca? A gente vê sempre nos filmes assim. O velho da cabeça branca é barba branca, né? Cara, eu vou falar uma coisa. Quando eu era criança... Quando eu era criança não, já era um adolescente, já tinha uns 11 anos. A gente estava morando na cidade. Eu morei quase a vida toda na fazenda. E na fazenda a vida é tranquila. A gente acordava cedo, fazia o culto, tomava café, ia cuidar dos animais, aquela vidinha pacata. Aí quando a gente foi morar na cidade, meu pai mexia com um escritório de compra e venda de gado. E aí ele viajava muito. E eu quase não tinha mais um relacionamento com ele. Aí eu entrando na adolescência, aquela coisa, e às vezes quando ele estava em casa, ele estava cansado e às vezes ele ficava bravo porque eu estava fazendo bagunça com meus amigos e tal. E aí a gente se distanciou um pouco. Só que quando foi no meu aniversário de 11 anos, ele falou, vamos mudar para a fazenda de novo, que as coisas começaram a ficar corridas demais. E eu fico pensando, né? Se naquela época ele achava que eu estava corrida demais, imagina hoje. Tava corrida demais e tal, vamos para a fazenda. E lá, eu lembro que a gente saía junto para trabalhar às vezes, que ele ia trabalhar, eu ia só para, ali, tá pelo meio. E eu lembro que a gente tinha altas conversas, assim, no caminho. E eu lembro de um dia que começou a chover, a gente se escondeu embaixo de um pedaço de árvore, assim.
E o olhar que ele me olhou, aquele olhar de amor e aquela segurança que eu senti, sabe? Aquele sorriso sereno, E toda vez que eu lembro de Deus, eu lembro não com aquele rosto, claro, mas eu lembro como se fosse aquela afeição. Aquele olhar. Né? Aquele olhar. Sabe? Aquele olhar de amor que a gente tem uma intimidade. Lógico que a gente tem uma relação de respeito, né? Aquela coisa bagunçada, porque o meu pai era muito umas coisas muito certas. Se te fizesse, por exemplo, quando você falou, quando era criança, eu mesmo, todo sábado, eu sou adventista de berço, então era sábado, eu já saía da igreja, passava direto pro quarto. Porque a taquinha era certa. Já sabia, já, cara. Quando eu já tava melhor, porque antes era lá no fundo da igreja mesmo, porque não tinha como esperar chegar em casa. Você tá então, doido, era no banheiro lá quietinho, não podia nem fazer escandelo, como dizia um amigo meu. E aí a cintada comia. Mas por quê? Porque eu era daí pra pior, né? Só que assim, ó, e essa relação que eu criei de segurança, de entender como que a gente deve, ao mesmo tempo, confiar em Deus, sabe? Se entregar para Ele, se jogar. É aquela história, Deus falou, ó, se joga nos meus braços. Você se joga, sem medo de cair no chão. E, ao mesmo tempo, você sabe que você não pode ser o folgadão, né? Igual tem uns pais aí que gostam de mimar os filhos e tal. Porque, às vezes, faz tudo errado e, em vez de corrigir depois o menino, ainda dá um presente. E cria esse elogia. Vício, cria esse vício e a criança ainda acha que... O moleque faz birra. Não, pega. Que bonitinho, pega, né? Tipo assim, E depois de adulto, ele acha que Deus é a mesma coisa, né? Então, esse é o grande porém da vida. Então... Isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. Quem é Deus para você? Como ele se parece? Esse é um dos motivos que ele falou, que não era para criar ídolos, né? Imagem dele. Né? Imagina só como é que, do jeito que o mundo tá hoje, né? Como que não seria isso, cara? Se existisse Cada uma um escultura específica de Deus ali, o povo ia... Não, você tá doido. Engraçado. E o pior é o seguinte... esquecer de Deus. O povo ia... Porque, hoje... Se concentrar tanto naquilo, tanto naquilo que esquecer realmente de Deus. Esquecer de Deus real. Mas essa é a grande sacada, né? Que eu digo de Deus. Porque a lição até fala, né? De um costume aí de uma igreja que usa algumas imagens, que eu não vou citar nome, porque... né? Aí, algumas pessoas pediam, né? Falou, ó, pra imagem ali, pra ela... fazer o milagre para ela. E o milagre era o quê? Ela arrumar marido, o né? casamento, né? Casamento. Se não aí, desse... se não desse, ela virava a imagem de cabeça para baixo num copo de água. Eu já vi isso. Aí, como que um Deus como o nosso, onipotente, onisciente, onipresente, ele pode... a gente, sei lá, vai minimizar ele num objeto. Que a gente pode manipular, inclusive. Manipular. E assim, é interessante porque nós cremos em um único Deus, mas esse único Deus se manifesta em três pessoas. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O único da divindade que nós conseguimos ou vamos conseguir ver no céu, como eu te vejo e você me vê, é Jesus. Porque, até a lição fala, ele se encarnou, ele se humilhou, né? Ele deixou o céu e veio à terra para quebrar essa rebeldia. E o pecado que fazia separação entre Deus e o homem não existe mais, porque Deus Jesus agora ele liga. Deus ele liga. É o elo, né? É o elo, é a aliança. Então, quando Cristo ele vem, é que eu uso um exemplo muito, muito simples. Quando eu comecei a namorar minha esposa foi minha primeira namorada. E eu comecei a namorar ela, eu dei meu primeiro beijo à minha esposa com a aliança no dedo, cara. Olha aí. Fica a dica aí, viu? Fica bravo. Eu também. Eu também, cara. Eu também. Amém. Mas eu foi porque é a parte dela, né? Cara, eu lembro até hoje. Eu trabalhei, meu pai também, eu morei no sítio. Meu pai, ele trabalhava com venda de gado e tal, plantação de soja, milho, e eu não ganhava nada. Ele falou assim, é sua obrigação trabalhar aqui, né? Falei, pai, por favor, me dá um dinheirinho aí e tal. Ele, não, se você fizer isso, eu vou te dar. Beleza. Consegui um trocado lá, comprei aliança com o maior custo, 2 vezes, hein? Aliança ruinzinha, tem até hoje guardar, ruinzinha, mas pra começar o namoro. Passou 2 anos, eu dei uma outra aliança pra ela, melhor, mais cara e tal, né? E, por fim, a aliança de casamento que eu tenho hoje. São 3 alianças, mas é com a mesma pessoa. Não mudou o meu sentimento por ela. É a mesma coisa, só que são estágios ou fases diferentes. Com Jesus é a mesma coisa. A aliança dele conosco é a mesma coisa. Quando nós olhamos para Cristo, e nós somos muito visuais, né?
a gente olha para Jesus, ele é em carne e osso como nós, porque ele se encarnou. Isso não quer dizer que ele estará limitado a este corpo pela eternidade. Não, ele continua sendo onisciente, onipresente e onipotente. Ele continua sendo Deus. Só que ele é o único da divindade que nós vamos ver em carne e osso. Agora, como é o Espírito Santo? Como é Deus o Pai? Uma coisa eu te digo. Essa questão aí, mas é uma força sobrenatural, uma energia. Uma entidade espiritual. Uma entidade. Meu, dá tão um negócio ruim, né? Cara, nada a ver, por quê? Pai do céu, sai né? fora. Tipo isso. Cara, dá 3 tipos de medo, como diz Gaúcho. Cara, é muito estranho. Então, assim, a Bíblia ela é muito clara. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por quê? Porque João diz que o Espírito Santo, ele ouve, ele vê e ele anda. Quem ouve, vê e anda é uma pessoa. Agora, quando a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, quando ele fala semelhança, não quer dizer igual. Ele quer dizer na mesma proporção de caráter. Ou seja, não é que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem de Deus, quer dizer que Deus é igualzinho a nós. Uhum. Deus não se limita a isso. Inclusive, na lição passada a gente falou que Deus também tem sentimentos, tudo, né? Com certeza. E a origem do pecado também tem um pé aí, né? Porque tem muito... alguém pensou que ele poderia ser igual a Deus. Só que ele esqueceu que ele é uma criatura e Deus é o Criador. Nunca uma criatura fica igual ao Criador. Nunca. E assim, nem a questão de receber aquilo que o Criador ele recebe. Se você olha, por exemplo, para Mateus capítulo 4, o diabo ele quis a adoração de Deus, de Jesus. E quando Jesus esteve aqui na Terra, ele não deixou de ser Deus. Só que ele não usou o seu poder de Deus. Por quê? Porque se ele usasse o seu poder de Deus, o diabo vai falar assim, mas... Aí tá fácil. Tá fácil. Tá vencendo a tentação com o poder de Deus. Agora, o miserável e cachorro do Jean não vai vencer não, porque não tem poder de Deus. É isso que ele tenta falar pra nós até hoje. É a mesma coisa, entende? Pode falar. Eu já ouvi muito pessoas dizerem assim, que a vinda de Deus, a vinda de Jesus, né, no caso, na Terra, seria a prova física, concreta, que Deus é a nossa imagem e semelhança, né? Porque Jesus, sabendo que Jesus também era o próprio Deus, né? Então, seria isso? Procede isso que Jesus é realmente a prova concreta de que Deus é a nossa imagem e semelhança? Olha só, se ele fosse a prova de que a divindade é a nossa semelhança e imagem, ele não iria precisar se encarnar, que ele já estaria igual. Para que ele se encarnar se ele já é igual? Exatamente. Então, se ele se encarnou é porque ele não era igual. Entendeu? Então, quando ele vem à Terra, ele é o único da divindade que se encarna. E Ellen White diz que se ele errasse, não somente nós, mas ele, inclusive, estaria condenado à perdição. Cara, como é que você imagina Deus condenado à perdição? Imagina. Aí a coisa tava feia, porque daí quem é que ia salvar nós? Tá Quem poderá? Quem ia morrer por nós? Não tem Chapolin Colorado. Não tem Chapolin Colorado, cara. Então, assim, essa questão de imagem de Deus, ela é muito aquém da nossa imaginação. A nossa imaginação, ela é pequena demais para tentar imaginar como é Deus. Agora, fato é, a lição diz, Moisés viu ou não viu Deus? Ele viu. Só que Deus ele precisou se ocultar, de certa forma, para que Moisés não morresse. Pelas costas, né? Pelas costas. Então, assim, ele viu, mas não viu na sua totalidade. Porque se visse, meu amigo, já era. É por isso que hoje nós estamos no processo de santificação. Mas quando Cristo voltar, é a glorificação. Ou seja, a glorificação é o start para a fase onde estaremos sem pecado, sem tendências e poderemos ver Deus face a face. É um privilégio para poucos. Não porque Deus quer que seja para poucos, mas porque poucos aceitaram. Essa é a diferença. Então você entra em uma questão aqui da compaixão de Deus não se limitar apenas a um grupo de pessoas, mas a toda a terra. Todos têm oportunidades. Agora, se eu vou aceitar ou não, essas são as minhas decisões diárias. Deus, eu não posso falar assim, não, essa pessoa está perdida, não posso. Por quê? Porque Deus ele vai julgar cada uma de acordo com o seu conhecimento. Aí eu falo assim, então eu vou parar de estudar a Bíblia para não ter muito conhecimento, para ficar de boa. Não, eu já estava dando estudo bíblico, não, vou parar por aqui. Vou parar por aqui, então. Me comprometendo. Não quero saber mais, para. Não é por aí também.
nós precisamos crescer em graça. Agora, a igreja, ela é importante? Sim. Sim. Mas ela não é um fator que é divisor de águas para dizer está salva ou não. É por isso que a Bíblia diz mesmo. Existem muitos que estão fora, mas vão vir para casa. E quando eles virem para casa, Deus vai preparar esse povo para a volta de Jesus. É o que nós precisamos. E se nós não deixarmos essa rebeldia, Deus ele não consegue, porque nós não permitimos transformar o nosso coração. E para finalizar o pensamento, tem um texto que eu gosto bastante, em Sofonias, que ele fala dessa questão de deixar Deus agir. Lá ele fala assim, ó, vocês precisam ser mansos e humildes segundo o coração de Deus. E ele usa 2 exemplos. A pessoa mais mansa e humilde da Bíblia, Números 13 diz, Moisés. Aí eu olho para Moisés e falo assim, Moisés como que Moisés Como, era o homem mais manso? Claro, você fala de Jesus, né? É. Como era o mais mansidão na Bíblia? Não é calminho, fala sereno e tranquilo. Mansidão na Bíblia, a tradução é a seguinte, é aquele que permite que a vontade de Deus se realize na sua vida. É aquele que concede a Deus o timão para comandar o seu barco. É aquele que entrega nas mãos do Senhor a sua vida de Senhor, é a sua vontade e não a minha. É sair da zona de conforto. Isso é ser manso diante da Bíblia. É permitir que Deus controle a nossa vida por completo. Não 90%, por completo. 100% Deus controla a nossa vida. E quando Ele controla a nossa vida, cara, não tem outra reação a não ser nós hoje temos o Espírito Santo e Cristo voltar. O que falta para a volta de Jesus é o Espírito Santo. E o que falta para nós é recebermos o Espírito Santo. Pedir e permitir que Deus conduza a nossa vida. Eu estava lendo aquele livro História da Redenção. Não, História da Redenção não, Eventos Finais. E fala, o que me impressionou muito, se nós realmente estivéssemos trabalhando com o coração aberto e pedindo o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a realizar a obra, de Jesus já teria voltado. Ele não voltou ainda por conta da nossa rebeldia. Tanto em não, né, fazer nada, porque nós em rebeldia não estamos ligados à videira, logo não damos fruto. Frutos do Espírito, né? Damos outros frutos aí espinhosos, que não é piqui, é outra coisa. Não é piqui. E, cara, isso volta o povo de Israel, né? Por isso que eu, no começo, falei que eu ficava triste quando via lá nas classes da Escola Sabatina o pessoal descendo o sarrafo no povo de Israel e esquecendo o principal, que a história do povo de Israel, ela se repete em nós hoje. E ela está escrita na Bíblia. E interessante voltar naquele pensamento que você falou. Qual que é a diferença? Qual que é o mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Depende, né? A Bíblia, ela só é a palavra de Deus se você está em comunhão com Ele, senão ela só é um livro. Por quê? O próprio Satanás conhece a Bíblia de cor e salteado. Melhor que a gente. E tem alguns filósofos da nossa atualidade que eles citam a Bíblia como um livro histórico fantástico, às vezes muito melhor do que um pregador, né? Mas, e o conteúdo principal, como palavra de Deus, ele só é ativado se nós realmente estamos com ouvido para ouvir a palavra do Senhor. E em prática, né? Colocar em prática. E não existe, não tem como você ter um relacionamento com Deus e continuar sendo a mesma coisa. Então, é por isso que você tem que pôr em prática. É uma consequência. Consequência, né? é natural. É por isso que o legalismo, inclusive, não funciona. Porque não é fazer para merecer. É fazer porque você já está pago. Agora eu vou fazer porque eu me sinto bem. Essa é a questão. Aquela questão a de lei, fazer né? por amor, né? E essa questão que a gente comentou no início, cara, Moisés, eu fico imaginando Moisés. É claro que hoje ele está no céu, né? Oi, Moisés, inclusive. A gente está falando de você. Até daqui uns dias. Até daqui uns dias. A gente fica pensando assim, né? Moisés, ele não entrou na Canaã terrestre, ele falou assim, a partir daqui é Josué. E um fato interessante que me chamou a atenção, uma história muito conhecida. Josué, ele atravessa o Rio Jordão com o povo, e o que ele fala? Ele fala assim, ó, antes de sair por completo, façam algo importantíssimo. Peguem algumas pedras e vocês coloquem essas pedras empilhadas uma em cima da outra. Mas por quê? Para quê? Para que vocês mostrem isso para os filhos de vocês e contem das vitórias que o Senhor concedeu para vocês. Eu me lembro de uma frase de Ellen White que ela fala assim, nós não vamos temer o futuro, a menos que nos esqueçamos das coisas que Deus nos fez até aqui, até no passado. Então, a gente precisa ter medo do futuro. Porque Deus até aqui cuidou da gente, cara. Você falando aí
da questão de ver Deus, enfim, tal, eu me lembrei da questão que você falou também da volta de Jesus, que era para ter vindo já, enfim. Ellen White, ela relata um momento em que Jesus já teria voltado, quando ela estava viva ainda. E Deus mostra isso para ela. Cara, eu fico imaginando se fosse eu. Deus fala assim, Jean, eu já teria voltado se não fosse você um incrédulo, um rebelde. Cara, isso é um tapa... Não, tapa não, cara. Isso é um... Não sei nem falar o termo Como técnico. diz o povo do Paraná, é uma bordoada. Uma na bordoada, orelha. uma bordoada, cara. Cara, imagina, Cristo não voltou ainda por minha culpa. Por minha culpa. Por quê? Porque eu não peço o Espírito Santo e porque eu não uso a minha oração para interceder pelas pessoas que eu amo e que são ao meu redor. Não cumpro o meu papel como cristão. A E isso é missão. uma misericórdia de Deus, né? Para não deixar a gente se perder. Uhum. Cara, isso é muito forte, né? E aí a gente vê, uma coisa eu tenho percebido. Bem, todo mundo, né, fala, a coisa tá ficando feia, a coisa tá ficando feia. Tá Desde que eu dei apertando. por gente, a coisa tá ficando feia. Depois do ano 2000, a coisa não sei o quê. A coisa tá em 2020. Só que realmente a coisa tá ficando feia, cara. Tá só piorando. E aí a gente vem, tranquilo e tal, de boa, Laodiceia, todo mundo, ninguém preocupado com nada, e evangelho da prosperidade, aquela coisa. Só que aí, de repente, Deus começa a levantar algumas vozes, né? E alguns movimentos. Olha, vamos construir, mas vamos construir em prol de ser uma igreja na sociedade. Vamos construir em prol da gente trazer as pessoas aqui para dentro. Vamos construir não para ficar um monumento aqui, um elefante branco, mas realmente para servir, para chamar a atenção para as pessoas vir. Aí a gente começa a ver a lição da Escola Sabatina. 1 tema, 2 temas, 3 temas, que vai falando aquele dedo dentro da ferida nossa, daquele crente esquentador de banco. Eita! Cumprir tabela. Só Exatamente. Vocês que o pessoal que é da... Aqui em Goiás, o pessoal é de fazenda, né? Conhece correição, quando dá aquelas formigas que entram. Misericórdia. Correição. Deu correição Entra agora em no fé banco da de igreja, cabelo. cara. Não tem como a gente ficar sentado mais. Não tem como. Quando É você ficar, não tem impossível. como você ficar no meio da formiga, vem e te pega, né? É verdade. Agora, a vida tá assim. O cristão que ficou assentado, que ficou sentado, inclusive no ano passado, teve muita gente que não vai voltar para a igreja. Sim. Porque ele saiu, ele já estava mais para lá do que para cá, e aproveitou ver o culto na live, e colocou uma desculpa ou outra, um Deus ou outro na O frente. conforto E aí? já era. Aí essa é a questão. O que você está fazendo? Quem que é o Deus que você serve? De verdade. De verdade. E isso é na prática, é no seu dia a dia. Por quê? Porque tem até uma frase que eu gosto bastante que fala assim: caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Então, fazer quando o outro está me observando é muito fácil. Agora, ser realmente um cristão verdadeiro de caráter, isso é algo que não é nosso, ninguém tem. Mas é algo a ser conquistado com Deus, mas não é do dia para a noite. É João 15, permanecer em Deus. Criar esse hábito demora e dói. Não é fácil, mas perdê-lo é muito fácil. Ixi. Muito fácil. Até eu faço uma comparação aqui com... até eu falei isso no último Jotão, quando José e Maria eles perderam Jesus, né? Para perder Jesus foi muito rápido, uma questão ali de desatenção e já era. Eu acho que o nosso achismo é muito forte. Agora, para reconquistar isso, eles tiveram 3 dias. 3 dias depois, eles encontraram Jesus. Então, eis o perigo de achar que estamos dentro da igreja, está tudo certo, mas não está. E isso é um chamado para a gente. Por quê? Porque será que eu realmente estou cumprindo a minha missão? Cara, é tão fácil hoje dar um estudo bíblico. Eu tenho um aplicativo que eu mando para a pessoa... A Bíblia aqui. Você vai acompanhando a pessoa. Tá Acompanhando, tem um aplicativo da igreja, da nossa associação. Você não precisa fazer nada, nem orar. O povo pensava muito nesse negócio. Ai, meu Deus, pandemia, e agora? Como é que eu vou dar estudo bíblico pro irmão? Cara, Vai lá, meu amigo, Zoom. Aí os aplicativos aí, tá Entra pode? no Zoom, faz uma reunião no Meet, uma Acabou, videochamada no velho. WhatsApp. Cara, chega para mim aqui, ó. Fulano de tal aceitou ser batizado. Pronto, morreu. Só dá uma Acabou, ligadinha pro cara. cara. Ô, E a gente vamos tava preencher uma conversando, ficha aqui? Cara, a gente precisa colocar mais esse negócio de marketing digital e estratégia de conteúdo voltado para salvar as pessoas, né? Esse é o negócio. Mas isso, ele pressupõe algo em nós, que é que a gente tem que estar realmente focado e cheio do Espírito Santo. A gente tem que ter uma comunhão com Deus. Porque não é fácil você ir contra a correnteza da Babilônia. Né? Não é fácil.
Agora, sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Que é que fala sobre... Que está intrinsecamente ligado nessa questão do mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Que é o ponto focal aqui da lição. Fala, inclusive, ó... Como você busca Deus? É uma perguntinha. De todo o coração e alma. Eu fiquei pensando nisso. Engraçado não. Interessante que Deus, ele pede... Deus é exclusivista. Ele pede nada mais, nada menos do que todo o seu coração e alma. Só que o diabo não. O diabo é simplista. Ele pede só um pedacinho. Nada, Não é mais fácil? Só que a questão é que um pedacinho dele invalida todo o resto. Já era, Porque cara. assim, ó, Deus é todo. É um todo. Ou tá aqui ou não tá. E parece até egoísta, né? Mas, caraca, tudo. Mas ele é o velho. criador, mas é justamente porque Mas é é a dele, história ué. do mundo, do Não é muro dele. lá, lembra da história do muro? Que até o Se tá em cima do muro, já tá em cima é. do muro já é dele. Então, essa é a questão. O diabo, ele não precisa de muito, sabe? É igual a conta matemática. Ele só precisa de um sinal Inverter um errado. sinal lá. Já Mas é. a conta tá certa. O O multiplicar, ele desenvolvimento. bota pro dividir lá e Mas pronto, aí o acabou. prédio Que caiu. raiva, cara, que raiva, né? Aí depois que eu fiz teologia, não fiz engenharia, outra coisa. Olha, você sabe que esse negócio de só um sinal, na computação, o pessoal fala que a computação é uma matemática e ela é uma ciência exata, mas não é verdade. Ela não é ciência exata porque, na verdade, quando você vai profundamente para os números, você não tem como fazer a conta com todos os números, porque tem as casas decimais. Você leva em consideração, dependendo, uma casa decimal ou outra, dependendo do nível de segurança que você quer ter, né? Misericórdia, ele falou ali, eu entendi tudo. Viu? Então, por exemplo, tem o 10 ali quando você está na sua conta bancária. Imagina, todo dia um aplicativo. Onde a que virgulazinha faz a sua- pulou pro canto aqui, É. vai mudando tudo. Tá Então, por doido, exemplo, lá na conta Meu bancária... sonho, todo dia mudar a duas virgulazinha. vírgulas depois da casa decimal primária. Mas lá dentro lá do aplicativo, lá tem várias casas decimais para ele fazer a conta para depois não dar prejuízo para ninguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a mesma coisa. Deus é o Deus da perfeição. Mas lá acho que foi na década de 70 que o pessoal estava naquela viagem para o espaço de novo, igual agora, um cara errou uma casa decimal. E aí ele matou, não sei se foi 7 pessoas que eram astronautas que estavam acho que era Discovery. Ah, no Brasil aqui, o avião lá da... Não, fora esse do Brasil, né? Da Gol? Ele matou as pessoas e deu um prejuízo milionário ainda, por conta que ele errou a conta estava certa, mas ele errou ali o cálculo da precisão. Então, justamente esse é o ponto. Deus, ele é o Deus da perfeição. Então, ele não pede só um pedaço do seu coração. Tem muita gente que fala, isso, Satanás, o Satanás é o cara que mais faz barulho na cabeça do povo para confundir. Por quê? Aí ele usa isso e fala assim, olha, então enquanto você não tiver com a tua vida tudo certinho, você não pode ir para perto de Deus, viu? Eu vi muito E aí, esse o cara negócio, nunca tipo vai, assim, porque nunca sim. tá com a vida certinha. Vi muito, vai dar. eu ouço muito aquele negócio assim, tipo assim, não, mas eu não posso batizar, porque Eu ainda tô eu com a vida não errada, posso tô entrar na fazendo- igreja. acertar uns negócios. Se Eu eu tô- for pra eu tô com café igreja, ainda. se eu for pra igreja desse jeito que eu tô aqui, eu vou Misericórdia. ser condenado. Não posso de jeito E assim, nenhum. eu não sei pra vocês, mas talvez a maior dificuldade é que assim, ó, o primeiro dia em comunhão com Deus e tal é bacana, o segundo também, o terceiro vai começar a ficar mais difícil, o quarto assim por diante, parece que fica tão batido que fica difícil de continuar. Exatamente. E como reverter isso, né? Como reverter isso? Então, assim, se desprendendo de algumas coisas. Eu sou muito visual. Eu sei que se eu chegar em casa, sentar no sofá, pegar o controle... Ah, meu amigo, Acabou. já era. Jean nem responde. Cara, assim, eu preciso me controlar. No meu Eu celular até aqui... cancelei Netflix por conta disso. Não, cancelei, já era. E assim, no meu celular aqui, eu aprendi um esqueminha aqui que, tipo assim, eu coloco um exemplo, 1 hora por dia no Insta. Se passar de 1 hora, ele fecha o programa na hora, cara. Já era. Fala, caramba, velho. Não vai Chega. subir ninguém. Não é ninguém, porque assim, é preciso se controlar. Você se conhece. Eu sei onde eu sou mais fraco, você é onde mais fraco. Então, eu preciso cuidar nisso, para que nesses pontos eu não tenha uma derrota, porque se eu perder aqui, aí, cara, é feito dominó. Já era, entendeu? Uma coisa acrescenta a outra e consequência a outra, né? Então, é o cuidado e se conhecer e cuidar disso para que na prática eu tenha tempo de qualidade, algo fundamental, tempo de qualidade, que eu converse com Deus e, além disso, me envolva na missão. Eu acho que são 3 passos. Tempo de qualidade
e isso envolve não só oração, mas a Bíblia, livros espirituais, enfim, comunicação, e onde tem comunicação, não é só eu que falo, é Deus que fala também. E para ele falar, é a Bíblia. Por isso que a oração e a Bíblia são importantes. E, por último, o envolvimento na missão, porque a conclusão é a consequência disso. Sem isso, para que ter comunhão com Deus? Não tem lógica. Agora, uma perguntinha que eu faço, você que já é casado. Tudo isso que você falou, ela tem a mesma conotação para um relacionamento conjugal, principalmente depois de casado. Porque quando você é namorado, igual o Paulo aqui, ele tem o dia que eles dois, é o dia deles, estão ansiosos para se encontrar. Mas quando você é casado, você corre o risco de cair na rotina. E não é a mesmíssima coisa você ter que encontrar tempo de qualidade, estar... Minha esposa sempre fala, tem que estar presente de espírito. Porque muitas vezes ela tá falando comigo, eu tô olhando pra ela, concordando. Concordando, e eu não tô... sorrindo. Aí você fala assim, verdade, agora é é triste. verdade. Ah, cara, tristeza. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. E cara, até... E esse é o mal, acho que, de todo relacionamento. Sim. Que todo ser humano tem essa dificuldade. Todo ser humano. E até abrir um parênteses aqui, um beijo, um abraço à minha digníssima, né? Não mandei no início, mas apanha em casa depois. Assim, é bom para ela assistir o podcast tem até o final. Até o final. Você não assistiu até o final, por isso que você não viu. Surpresa para você no final. E assim, cara, essa questão de casamento, ela é um exemplo muito bom. Até porque, por exemplo, como você relacionar, porque a sua vida conjugal ou do casamento, enfim, com Deus é uma. Mas não pode se limitar a apenas isso. Lá em casa mesmo, por exemplo, eu acordo bem cedo, daí não trabalho de manhã, trabalho à tarde, né? Então ela acorda um pouquinho mais tarde. Então eu levanto mais cedo, faço o meu culto com Deus. A hora que eu vou sair, eu acordo ela. E aí ela vai acordar mesmo, ela gosta de acordar bem cedo também. Nós fazemos o culto juntos e depois ela faz o culto dela sozinha. Então, assim, cara, tem vezes que eu chego em casa bagaçado e eu não quero fazer mais nada. E ela fala assim, vamos fazer o culto para dormir. Então, assim, é um ajudando o outro. Então, um dia que eu tô cansado, ela me ajuda. O dia que ela tá cansada, eu ajudo ela. E isso, eu percebo que depois do casamento, é muito melhor do que solteiro. Com certeza. Então, casa logo que é bom. Casa bem casada. Casa bem Casa casada. bem casada. Bem casada, é isso mesmo. Isso é importante, porque casar E qual bem o segredo casado... pra casar bem casado é mesmo o segredo daqui. Rapaz. Relacionamento com Deus. E aí, assim, ó, a Daiane, ela é a 4ª geração de adventistas. Eu sou o gentil da história, né? É o pastor. É o pastor, né? E eu lembro que, assim, coisas básicas, quando eu comecei a namorar ela, até de comida, de costumes que eu não tinha. E isso, pra mim, cara, foi uma escola. Uma escola. Principalmente o culto familiar. Cara, eu achava uma loucura, cara. Mano, tem que fazer culto familiar de manhã e à noite. Eu achava... Sério, era mesmo. Eu achava isso bizarro. Eu achava isso coisa do outro mundo. Mas, cara, é fundamental. É o momento que eu tenho em casa hoje para parar e falar assim, ó, como é que foi seu dia? Para minha esposa. E ela perguntar para mim. Porque, cara, é tão corrido. E é o momento que você tem relação com Deus e com a sua esposa ou com o seu esposo também, cara. É fundamental. E é isso que a gente está falando, né? Aquela que a gente falou lá atrás, a estratégia do diabo é fazer uma Babilônia, aquela loucura na nossa cabeça, para a gente não ter tempo nem de lembrar que Deus existe. Então, muitas vezes a gente está até focado em coisas secundárias, igreja, mas né? importantes, né? Ou da igreja também. Da igreja Pois é. mesmo. E isso é um risco que todo ser humano corre, em todo relacionamento. Mas que Deus deixa aqui claro para nós sempre tirarmos um tempo de qualidade para estar com Ele. Que o resto, as outras coisas, você não vai estar. Você falou até as coisas da igreja e lembrei do que aconteceu lá na Central, né? O Maurício estava até falando, pô, mano, a gente fica aqui, corrida aqui, live e tal, câmera, e preocupado aqui com a live, enfim, e acaba não prestando Aproveitando. atenção direito no sermão. A gente precisa colocar mais gente para trabalhar aqui para poder prestar atenção no sermão. Aí, quando foi na outra semana, o pastor Derli desce lá de cima e falou assim, seguinte, agora eu preciso que vocês anotem aí os pontos chaves do sermão para fazer os cortes. Aí eu falei, amor, isso aí, a resposta chegou. Agora tem que assistir o sermão inteiro para poder anotar os pontos chaves. E esses meninos não trabalham. Então pronto, né? acabou. Esses meninos não trabalham. Hoje, se não tiver... o pastor Derli pode até faltar que tem culto, mas se esses meninos aqui faltar, Já não tem, era. não tem culto, não. Eu percebi lá mesmo que você só jovem. Isso é verdade. Mas é isso, cara. Eu quero finalizar. Minhas considerações finais é isso. Deus chama você, eu vou bater sempre nessa tecla, a ter um relacionamento de qualidade com você, íntimo, sabe? certeza. De você conversar com ele no chuveiro, de contar É isso seu mesmo. dia, de falar, olha, senhor, tá no trânsito e falar, reclamar, de teimar com ele também.
eu descobri que eu Tem as tenho DR, né? liberdade. Eu tenho liberdade. Quantas vezes eu falo, Senhor, mas eu não quero isso. Isso aí, Aí o Senhor falou, cara. mas vai lá, tenta, né? Como é que você tá aí tão negativo? E, cara, Tenta primeiro. E sempre que eu tento, eu falei, Senhor, se eu tinha verdade, ó, o negócio aí foi bom mesmo. E de alguém eu sou assim, de alguém que eu não sou íntimo, eu não teimo. Mesmo que eu não gosto, entendeu? exatamente. Agora aqui eu sou íntimo, o cara. amigo íntimo é que se ali 4 horas da manhã, o meu carro estragou aqui, tem como você vir aqui me ajudar? Não é não? Verdade, mesmo, cara. verdade. Cara, essa lição pra mim foi um ensinamento mesmo disso aí, cara. Principalmente nessa parte do relacionamento, né? Porque fica muito claro que quando a gente tem um relacionamento firme com Deus, a gente tem um relacionamento mesmo longo e íntimo com Ele, a gente colhe bons frutos disso, Sim. né? E não só bons frutos na parte espiritual, também na nossa parte física, porque a gente se sente melhor com isso. Uma prova disso eu estava passando por uns momentos um tempo atrás que era praticamente depressão mesmo, e eu não estava firme na igreja. Então, eu me apeguei a Deus, eu passei a ter um relacionamento íntimo com Deus, e isso foi, né, trabalhando em mim. Essencial, cara. Eu procurei a igreja, falei, olha, eu quero um estudo bíblico, eu quero batizar. Então, a secretária da igreja me apresentou, inclusive o Leandro, que me deu estudo bíblico. Batizei, tô dentro da igreja, frequentava... Pra você ter uma ideia... O pessoal já confundiu até nós achando que nós era irmão. Que irmão. Deus, cara. Parece. Aí, eu cheguei na igreja, cara, eu tava tão assim, querendo um relacionamento com Deus, que eu cheguei na igreja antes de ser batizado, já procurando o que fazer. Falei, peraí, deixa eu Se ficar envolver, aqui né? Qual pra que mim eu me tenho que dá mais envolver. dor de cabeça nessa igreja aqui? O É povo é som. som. Só, Ah, vai então lá é meu. mesmo. É meu, deixa que eu resolvo essa peça aí, De passa. lá pra cá, o som nunca mais parou de funcionar. Amém, amém, Tá amém. vendo? Exatamente. Tem hora que você faz uns batismos E, cara, que eu vou te falar, viu? Mas assim, ó, a pregação é importante, a música é importante, tudo é importante. Mas, cara, se o som não funcionar, É o que eu penso. pode Fala, ter a cara, melhor pregação, melhor mensagem de música, não vai. Ó, você tá num ar-condicionado ali, bonitinho. Mas se o ar-condicionado tá gostoso, o banco tá gostoso, mas se o som tá ruim, você fica. Aquele trem vai doendo no seu ouvido. Dói vai doendo. do ouvido. Você capa o gato. Pode estar um som gostoso, o som funcionando, belezinha. Pode estar calor, pode estar um banco de pau lá, só um pedaço de pau pra você sentar em cima, que o cara fica. Assiste o sermão até o Porque, final. afinal de contas, ele vai lá pra ouvir a palavra, né? Exatamente. Tem Então, E agora ele tem que ver ela pelo YouTube, que é mais outro trabalho, né? Então o que eu quero deixar pro pessoal contando esse testemunho meu? O relacionamento com Deus faz você buscar isso. Faz você ir atrás e se envolver É para fácil, você Paulo? manter. É fácil? Não. Você tá todo sábado lá, todo De culto. jeito nenhum. Cara. Chega antes de que todo mundo a igreja sai, depois de praticamente. todo mundo. Cara, Todo santo sábado e todo dia sagrado. E outra muito coisa também que complicado. eu falo, questão de missão. A pessoa às vezes fala assim: ah, mas eu não nasci para missão, não nasci para ir. A Bíblia fala de pregar o evangelho ali e tal, né? Leve a palavra de Deus. A pessoa fala, mas eu não dou conta disso, eu não tenho isso. O que eu faço, eu posso falar para você, eu nunca levei alguém ali, eu não posso falar que eu nunca levei, porque às vezes uma live pode levar alguém. Mas eu nunca peguei na mão de uma pessoa e falar assim, dei o estudo bíblico para ele e falar, tá aqui, esse eu dei o estudo, eu batizei ele, né? Levei ele para ser batizado. Mas imagina quantas pessoas não foram alcançadas por causa do meu trabalho que eu faço ali no som e na live. Isso é uma missão. Isso eu estou levando o evangelho para o pessoal, entendeu? Então, são diversas formas. Você pode levar o evangelho não só e sair pregando, mas trabalhando. E assim, eu termino minha fala também, justamente o que você está falando, as surpresas que teremos no céu, né? Sim. É que você falou, cara, vai chegar lá e Deus vai falar assim, Jesus, tá salvo porque o seu trabalho foi fundamental porque ele esteja Com aqui. certeza. Tá vendo essa A gente não negada sabe, aqui? cara. Ó, tudo isso aqui foi que assistiu o vídeo do YouTube. Mas só, pra você que tá ouvindo e vendo aí, ó, não esquece de dar o like, senão você tá perdendo de fazer o evangelismo mais fácil da sua vida. Contribuir Viu? também. É isso aí, galera. Então, pastor, faça suas considerações finais também. E eu termino com a pergunta que eu já fiz. O que você quer encontrar no céu? O que você quer continuar no céu? Não é receber as coisas que nós vamos receber lá, mas continuar com Deus ou com Jesus, com o Espírito Santo, o relacionamento que nós falamos aqui. Isso é fundamental. A despeito das brigas, das aflições, dos pecados, dos problemas, é continuar
com um perrengue mesmo, continuar a relação com Deus no céu. Claro que lá vai ser perfeito. Agora, eu termino. Um lutador, ele não perde a luta porque ele levou um soco e caiu. Ele perde porque ele fica no chão. Não fique no chão. Exatamente. O Não round fica no acaba chão. porque o cara tá deitado no chão. Não levanta. Não fique no chão. É isso aí. Top. Então vamos orar, né? Ora aí pra nós, Paulo. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, eu quero te agradecer por mais um podcast que o Senhor nos proporcionou, mais esse tempo aqui maravilhoso de debate sobre a Tua Palavra, que esse podcast possa alcançar corações de milhares de pessoas. Amém. E que as pessoas abram os olhos para enxergar que não é apenas ter ali a obediência de seguir, né, os seus mandamentos, mas sim ter um relacionamento com o Senhor. Amém. Ter um relacionamento íntimo como o Senhor relatou na lição passada da sexualidade, um relacionamento mais íntimo possível entre o ser humano e o Senhor. Peço também que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um que assistiu esse podcast ou que ouviu nas nossas plataformas e que o Senhor abençoe a cada um de nós. Isso te peço hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amém. É isso Isso aí. aí, E a galera. pergunta é? Pode crer? Pode crer. Pode Tamo crer. junto. Pode Pode crer.